Olá, eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra tão importante para a nossa vida nesses dias, que está lá em Mateus 14:13, que diz assim: a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. E eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Então, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e esses às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês, por quê? Porque muitos momentos da nossa vida nós estamos passando por dificuldades, por situações, e a gente até pensa em parar, em desistir, em não fazer mais a obra de Deus, não fazer mais a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis na nossa própria vida, e isso tem nos impedido de compartilhar do amor de Deus, de compartilhar, de orar pelas pessoas, de buscar também por outros. E às vezes até a gente desiste de orar pela gente mesma. E a gente tem falado nesses dias, né, sobre batalha espiritual, sobre oração, sobre propósito com Deus, sobre intercessão. E tem vezes que a gente não vai estar tão bem para orar. Tem momentos que a gente não vai estar bem. A gente vai até pensar assim: eu tô passando no pior dia da minha vida, como que eu vou orar por alguém? Como que eu vou orar? Como que eu vou me colocar diante do Senhor nesse momento difícil? E essa palavra aqui, da primeira multiplicação de pães e peixes, foi algo sobrenatural. Foi um milagre maravilhoso que Jesus fez, onde ele tinha 5 pães, 2 peixes, e ele multiplicou para uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E a gente sabe, né, que quando junta uma multidão, sempre tem mais mulheres e crianças do que homens. Então aqui se parte de 5.000 homens, fora então mulheres e crianças. Tinha muita gente aqui, centenas de pessoas aqui. E Jesus, ele realiza esse grande milagre. Mas você já parou para pensar como Jesus estava nesse momento? A Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Então, o que Jesus sabia? O que Jesus ficou sabendo que o fez sair à parte, sozinho, buscando um lugar deserto? Aqui a Bíblia vai falar um pouquinho antes que os discípulos vieram e anunciaram a Jesus a respeito de João Batista, que havia sido decapitado por Herodes. Então Jesus, ele tinha uma história com João Batista. Eles eram primos, eles eram parentes, e ele, João Batista, era aquele que Isaías profetizou que viria a preparar o caminho para o Salvador. Então, além de serem primos, parentes, eles tinham uma ligação espiritual, porque João Batista já havia sido profetizado sobre a vida dele, lá no livro de Isaías. E como a gente sabe que Jesus já existia, antes da fundação do mundo, tudo foi feito nele, por ele, para ele. Então, Jesus já tinha
tudo no seu controle, toda a história estava já no controle dele. Mas quando ele se fez carne, ele fez parte também da família de sangue de João Batista. Então eu imagino que Jesus, ele deve ter ficado muito triste. Por quê? Porque ouvindo isso, ouvindo que os discípulos vieram anunciar que João Batista havia sido morto e ainda mais decapitado por Herodes, por um capricho da esposa dele, que na verdade não era esposa de Herodes, e sim do irmão dele, e João Batista desaprovando esse pecado, ele acaba morto. E aí Jesus, triste, decide ir para um lugar deserto. E muitas vezes, amadas, é o que a gente faz, né? A gente se sente triste, acontece algo na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, no casamento, no relacionamento com as pessoas. Quantas coisas vêm na saúde, alguma notícia ruim, quantas coisas vêm para nos abalar, para nos abater, para tentar tirar a nossa alegria, a nossa fé. E a gente se sente triste, desanimada, a gente se sente tentada a ficar sozinha. E aqui Jesus, ele vai para um lugar deserto. Nós podemos dizer que o lugar deserto é aquele lugar onde não há nada, onde não tem recursos, onde não tem comida, não tem água, não tem pessoas, não tem lojas, não tem como comprar, como vender, não tem nada. O deserto é um lugar vazio, sozinho, é um lugar abandonado. E aqui Jesus sai, talvez pela sua tristeza, né? Ele sai para o lugar deserto, mas ele sabe que ali não é o lugar para ele ficar, né? Jesus já passou pelo deserto quando ele foi tentado pelo diabo, 40 dias, 40 noites no deserto, mas lá não era o lugar para ele ficar. Da mesma forma, a gente vê que Deus levou o seu povo para o deserto apenas para eles mesmos saberem o que havia no coração deles. Então o deserto é um lugar de passagem, você não pode querer ficar no deserto. E aqui Jesus chega àquele lugar deserto, mas havia uma multidão atrás dele, seguindo ele. E essas multidões estavam doentes. Então Jesus, nesse momento, ele nos mostra, não importa, às vezes a gente não tá bem, a gente pode estar decepcionada, pode estar passando pelo momento difícil, mas ele nos ensina que nós precisamos olhar para as outras pessoas com o olhar dele. Porque aqui no momento que ele de repente estava vivendo o seu luto pelo seu amigo, por aquela pessoa tão importante na caminhada dele, ele viu pessoas que estavam numa situação pior, pessoas doentes, enfermas, abandonadas. A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e via que eles eram como ovelhas sem pastor, e ele se compadecia, o coração dele sofria por essas pessoas, e ali Jesus cura todos. E ainda mais, no meio daquela situação, ele ainda diz para os seus discípulos, né, deem de comer. Quando eles perceberam que não havia comida para todo mundo, Jesus disse para eles, vocês deem de comer. Ele ainda estava ensinando a eles, não importa como nós estamos, não importa a situação do nosso coração, nós podemos até passar pelo dia mal, mas nós temos uma tarefa, uma missão, que é olhar com misericórdia para aquele que está passando por uma dificuldade, e às vezes as pessoas estão numa dificuldade maior ainda, e a gente acha que não, eu não estou bem, como que eu vou ministrar outra pessoa? E aqui Jesus ensina os discípulos, vocês vão dar alimento. E aí Jesus, num milagre maravilhoso, ele agradece ao Pai pelo pouco que eles tinham nas mãos, e às vezes nós temos tão pouco e a gente se recusa a entregar para Deus, porque é pouco, porque eu não posso, porque como que eu vou conseguir, como que eu vou se eu tô assim? E Jesus nos ensina, entrega, mesmo que seja pouco, porque nas mãos dele vai ser muito. Então às vezes o pouco que eu sei é muito para alguém que recém está conhecendo Jesus, é muito para alguém que está passando por um problema difícil, por uma dificuldade, e quanto mais você alimenta, quanto mais você deixa o seu eu de lado, quanto mais você entrega
mais o Senhor te cura, porque quem é curado primeiro somos nós. Então que a gente possa aprender essa grande lição com Jesus. Não importa o momento que nós estamos passando. Eu passei por momentos, muitas vezes, em que mulheres chegaram para mim e disseram: pastora, eu quero que você ore por mim porque eu não consigo engravidar. Eu também não conseguia engravidar. E eu orei por mulheres que tiveram filhos antes mesmo de eu ser mãe. Mas chegou o meu dia. Então nós precisamos entregar o pouco que nós temos, não importa a dificuldade, a situação que a gente às vezes está vivendo. Vamos dar graças, vamos entregar nas mãos de Jesus, porque Ele vai fazer maravilhas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e que você não desista de fazer aquilo que Jesus te chama para fazer. Não dê desculpas. Eles podiam ter dito: não tem nada aqui, só 5 pães e 2 peixes, nem vamos falar para Jesus que só tem isso. Mas eles chegaram até Ele com o pouco que eles tinham e Jesus fez um milagre maravilhoso. E é assim que Ele vai fazer através das nossas vidas. Não desista, não desanime. Entregue tudo, o seu pouco, nas mãos de Jesus.